da luz e do calor no céu. Que haja uma luz nos céus é o que não podem compreender aqueles que pensam somente segundo a natureza. Entretanto, há nos céus uma luz tão grande que excede em muitos graus a luz do meio-dia no mundo. Eu a vi muitas vezes, mesmo de tarde e de noite. A princípio, fiquei admirado quando ouvi os anjos dizerem que a luz do mundo é apenas uma sombra relativamente à luz do céu. Como, porém, eu a vi, posso atestá-lo. Sua brancura e seu brilho são tais que é impossível descrevê-los. As coisas que vi nos céus, eu as vi nessa luz, assim, mais claramente e mais distintamente do que as que estão no mundo. A luz do céu não é natural como a luz do mundo, mas é espiritual, porque procede do Senhor como sol. E esse sol é o divino amor, como se mostrou no artigo precedente. O que procede do Senhor como sol é chamado nos céus divina verdade. Entretanto, em sua essência, é o divino bem unido à divina verdade. Daí há para os anjos a luz e o calor. Pela divina verdade, os anjos têm a luz, e pelo divino bem, eles têm o calor. Por isso, pode-se ver que a luz do céu, tendo uma tal origem, é espiritual e não natural, e que o mesmo se dá com o calor. Se a divina verdade é para os anjos a luz, é porque os anjos são espirituais e não naturais. Os espirituais veem pelo seu sol e os naturais pelo seu. Ora, é da divina verdade que procede o entendimento dos anjos, e o entendimento é sua vista interna que influi em sua vista externa e a produz. Por isso, as coisas que aparecem no céu pelo Senhor como sol aparecem na luz. Como esta é a origem da luz no céu, essa luz lá é variada segundo a recepção da divina verdade que procede do Senhor, ou o que é a mesma coisa, segundo a inteligência e a sabedoria em que estão os anjos. Assim, a luz no reino celeste é diferente da luz no reino espiritual, e diferente é ela também em cada sociedade no reino celeste. Lá a luz aparece como chama, porque os anjos que lá estão recebem a luz procedente do Senhor como sol. Mas no reino espiritual a luz é cândida, de um branco brilhante, porque os anjos que lá estão recebem a luz procedente do Senhor como lua. Ver acima, número 188. A luz não é também a mesma em uma sociedade como em uma outra. Ela difere mesmo em cada sociedade. Os que estão no centro têm uma maior luz, e os que estão ao redor têm uma luz menor. Ver número 43. Em uma palavra, os anjos têm a luz no mesmo grau em que eles recebem a divina verdade, isto é, no mesmo grau em que eles estão na inteligência e na sabedoria procedente do Senhor. Por isso, os anjos do céu chamam-se anjos de luz. Como o Senhor nos céus é a divina verdade, e a divina verdade lá é luz, por isso o Senhor, na palavra, é chamado luz, e toda verdade que procede dele é igualmente chamada luz, como nestas passagens. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Enquanto no mundo estou, a luz do mundo sou. João capítulo 9, versículo 5.
Jesus disse: um pouco ainda a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos envolvam. Enquanto é de vós a luz, crede na luz, para que filhos da luz sejais. Eu, luz, ao mundo vim para que aquele que crê em mim em trevas não fique. João capítulo 12, versículos 35, 36 e 46. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, versículo 19. João, falando do Senhor, disse: este é a luz verdadeira, que alumia todo o mundo. João capítulo 1, versículos 4 e 9. O povo que está assentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na sombra da morte, uma luz surgiu. Mateus capítulo 4, versículo 16. Dar-te-ei como aliança do povo, como luz nas nações. Isaías capítulo 42, versículo 6. Constitui-te como luz das nações, para que sejais a minha salvação até ao extremo da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6. As nações que forem salvas caminharão para a luz dele. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me conduzirão. Salmos capítulo 43, versículo 3. Nessas passagens e em outras, o Senhor é chamado luz pela divina verdade que procede dele. Igualmente, a verdade mesma chama-se luz. Como nos céus a luz vem do Senhor como o sol, por isso, quando o Senhor se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, sua face apareceu como o sol e as vestimentas dele como luz, resplandecentes e brancas como a neve, quais não pode um lavadeiro na terra branquear. Mateus capítulo 17, versículo 2 e Marcos capítulo 9, versículo 3. As vestes do Senhor apareceram assim porque elas representavam a divina verdade que procede dele nos céus. As vestimentas, na palavra, significam também as verdades. Daí é que se diz em Davi: ó Jeová, tu te cobres de luz como uma veste. Salmos capítulo 104, versículo 2. Que a luz nos céus seja espiritual e que essa luz seja a divina verdade é até o que se pode concluir do fato de que para o homem há também uma luz espiritual e que por essa luz há nele iluminação enquanto ele está na inteligência e na sabedoria pela divina verdade. A luz espiritual do homem é a luz do seu entendimento, cujos objetos são as verdades que ele dispõe analiticamente em ordens, que ele forma em razões e segundo as quais ele conclui coisas em série. Que a luz pela qual o entendimento vê tais coisas seja uma luz real é o que o homem natural ignora, porque não a vê com os olhos e nem a percebe pelo pensamento. Mas muitos até a conheceram, e também a distinguem da luz natural em que estão aqueles que pensam naturalmente e não espiritualmente. Aqueles que dirigem os seus olhares somente para o mundo e atribuem tudo à natureza, pensam naturalmente. Mas os que dirigem seus olhares para o céu e atribuem tudo ao divino, pensam espiritualmente. Que seja verdadeira a luz que ilumina a mente e inteiramente distinta da luz, que é chamada luz natural, é o que me foi permitido perceber e também ver.
fui interiormente elevado nessa luz por graus. E, à proporção que eu era elevado, meu entendimento era iluminado a tal ponto que eu percebia coisas que não tinha percebido antes, e finalmente coisas que não poderiam até ser compreendidas pelo pensamento segundo a luz natural. Às vezes eu me indignava de que elas não eram compreendidas, quando todavia tinham sido percebidas clara e plenamente na luz celeste. Visto que há uma luz para o entendimento, dele se diz do mesmo modo que se diz para os olhos, que ele vê e que ele está na luz quando percebe, e que ele está nas trevas e na sombra quando não percebe, e outras coisas semelhantes. Como a luz do céu é a divina verdade, por isso essa luz é também a divina sabedoria e a divina inteligência. Portanto, uma mesma coisa se entende por ser elevado na luz do céu, ser elevado na inteligência e na sabedoria e ser iluminado. É por isso que a luz dos anjos está absolutamente no mesmo grau que a sua inteligência e a sua sabedoria. Como a luz no céu é a divina sabedoria, nessa luz todos são conhecidos tais quais eles são. Os interiores de cada um lá são estampados na face, absolutamente quais eles são, e sem que a menor coisa se oculte. Os anjos interiores gostam de que tudo neles seja descoberto, porque querem apenas o bem. Mas não se dá o mesmo com os que estão por baixo do céu e não querem o bem. Por isso, eles receiam muito serem vistos na luz do céu. E, coisa admirável, os que estão no inferno aparecem entre si como homens, mas na luz do céu como monstros, com uma face horrível e um corpo horrendo, absolutamente na forma de seu mal. Do mesmo modo aparece o homem quanto a seu espírito, quando é olhado pelos anjos. Se é bom, aparece como um homem cuja beleza está em relação com seu bem, e se é mau, como um monstro, deformado segundo o seu mal. Daí é evidente que todas as coisas são manifestas na luz do céu. Elas são manifestas porque a luz do céu é a divina verdade. Como a divina verdade é a luz nos céus, é por isso que todas as verdades, em toda parte onde elas estejam, quer dentro ou fora do anjo, quer nos céus ou fora deles, emitem luz. Entretanto, as verdades por fora dos céus não projetam uma luz igual à das verdades dentro dos céus. As verdades fora do céu brilham de modo frio, com uma alvura de neve que vem sem calor, porque não tiram sua essência do bem, como as verdades dentro dos céus. É até por isso que essa luz fria se dissipa à penetração da luz do céu e é transformada em trevas se um mal está por baixo. Algumas vezes vi isso e também muitas outras coisas memoráveis a respeito da luz produzida pelas verdades, de que não falarei aqui. Agora se vai dizer alguma coisa do calor do céu. O calor do céu, em sua essência, é o amor. Ele procede do Senhor como sol, o qual é o divino amor no Senhor e pelo Senhor, como se mostrou no artigo precedente. Sendo assim, é evidente que o calor do céu é espiritual como a luz do céu, porque tem a mesma origem. Há duas coisas que procedem do Senhor como sol: a divina verdade e o divino bem. A divina verdade manifesta-se nos céus como luz, e o divino bem como calor. Mas a divina verdade e o divino bem
são de tal sorte unidos que não são dois, mas um. Entretanto, a verdade é que nos anjos eles foram separados, porque há anjos que recebem o divino bem mais do que a divina verdade, e os há que recebem a divina verdade mais do que o divino bem. Os que recebem mais o divino bem estão no reino celeste do Senhor. Os que recebem mais a divina verdade estão no reino espiritual do Senhor. Os anjos mais perfeitos são os que recebem um e outra no mesmo grau. O calor do céu, como a luz do céu, é em toda parte variado. Um no reino celeste, outro no reino espiritual, e também outro em cada sociedade desses reinos. Ele difere não só pelo grau, como ainda pela qualidade. É mais intenso e mais puro no reino celeste do Senhor, porque os anjos lá recebem mais o divino bem. Menos intenso e menos puro no reino espiritual do Senhor, porque os anjos lá recebem mais a divina verdade. Em cada sociedade ele difere ainda segundo a recepção. Há também um calor nos infernos, mas ele é imundo. É o calor do céu que se entende pelo fogo sagrado e celeste, e o calor do inferno que se entende pelo fogo profano e infernal. E por um e outro fogo se entende o amor. Pelo fogo celeste, o amor ao Senhor e o amor para com o próximo e toda a afeição que pertence a esses amores. E pelo fogo infernal, o amor de si e o amor do mundo, e toda concupiscência que pertence a esses amores. Que o amor seja um calor de origem espiritual é o que se evidencia pelo aquecimento que se experimenta em razão do amor, pois o homem se inflama e se aquece segundo a grandeza e a qualidade de seu amor, e seu rubor é manifesto quando é combatido. Daí vem também que se empregam as expressões aquecer-se, ferver, arder, inflamar-se, abrasar-se, quando se trata das afeições que pertencem ao amor do bem e também quando se trata das concupiscências que pertencem ao amor do mal. Se o amor que procede do Senhor como sol é sentido no céu como calor, é porque os interiores dos anjos estão no amor pelo divino bem procedente do Senhor, e por isso os exteriores que se aquecem estão no calor. Daí é que, no céu, o calor e o amor se correspondem mutuamente, de modo que lá cada um está no calor na proporção do amor que ele tem, como acaba de ser dito acima. O calor do mundo não entra de forma alguma nos céus, porque é muito grosseiro e é natural e não espiritual. Mas não sucede o mesmo nos homens, porque eles estão não só no mundo espiritual, como também no mundo natural. Quanto ao seu espírito, eles se aquecem absolutamente segundo seus amores. Mas quanto a seus corpos, eles se aquecem por um e outro, tanto pelo calor de seu espírito como pelo calor do mundo. O primeiro influi no segundo, porque eles se correspondem. Pode-se ver qual é a correspondência desses calores pelos animais, pois que seus amores, cujo principal é procriar uma prole de sua espécie, se manifestam e operam segundo a presença e o afluxo do calor do sol do mundo, calor que existe somente na estação da primavera e do verão. Enganam-se muito aqueles que creem que o calor do mundo, influindo, excite os amores, porque não há influxo do natural no espiritual, mas há influxo do espiritual no natural.
Este último influxo é segundo a ordem divina. O outro, porém, é contra a ordem divina. Os anjos têm, como os homens, um entendimento e uma vontade. A luz do céu constitui a vida de seu entendimento, porque a luz do céu é a divina verdade e, por conseguinte, a divina sabedoria. O calor do céu constitui a vida de sua vontade, porque o calor do céu é o divino bem, por conseguinte, o divino amor. A vida mesma dos anjos procede do calor e não da luz, exceto se o calor estiver nela. Que a vida proceda do calor é o que é evidente, porque sendo retirado este, a vida perece. Semelhantemente, dá-se com a fé sem o amor, ou a verdade sem o bem, porque a verdade que se chama verdade da fé é a luz, e o bem que se chama bem do amor é o calor. Essas coisas tornam-se ainda mais evidentes pelo calor e pela luz do mundo, aos quais o calor e a luz do céu correspondem. Pelo calor do mundo, unido à luz, tudo na terra é vivificado e floresce. Essa conjunção efetua-se na estação da primavera e do verão. Mas, pela luz separada do calor, nada é vivificado nem floresce, mas tudo se entorpece e definha. Essa falta de conjunção tem lugar no tempo do inverno. Então, o calor está ausente e a luz fica. É por essa correspondência que o céu é chamado paraíso, porque a verdade é lá unida ao bem, ou a fé ao amor, como nas terras a luz é unida ao calor na primavera. Daí se pode ver, agora com maior clareza, esta verdade explicada acima, nos artigos números 13 a 19, que o divino do Senhor no céu é o amor para com ele e a caridade para com o próximo. Em João se diz: no princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava em Deus e Deus era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito do que se fez. Nele a vida estava e a vida era a luz dos homens. No mundo estava e o mundo por ele foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João capítulo 1, versículos 1, 3, 4, 10 e 14. Que seja o Senhor que se entende pela palavra, verbo, é evidente, pois se diz que a palavra se fez carne. Mas o que é especialmente entendido pela palavra é o que ainda se ignora, e cumpre, pois, dizê-lo. Nesta passagem, a palavra é a divina verdade que está no Senhor e procede do Senhor. Por isso é que ela também é chamada luz, que é a divina verdade, como se mostrou no princípio deste artigo. Que todas as coisas hajam sido feitas e criadas pela divina verdade é o que vai ser agora explicado. No céu, todo poder pertence à divina verdade, e sem ela não há absolutamente poder algum. Todos os anjos se chamam potências por causa da divina verdade, e mesmo quanto mais eles são recepções ou receptáculos dessa verdade, mais eles são potências. Eles têm, por ela, poder sobre os infernos e sobre todos os que se opõem a eles. 1000 inimigos lá não sustentam um simples raio de luz do céu, que é a divina verdade. Porque os anjos são anjos pela recepção da divina verdade,
segue-se que todo o céu provém só da divina verdade, porque são os anjos que constituem o céu. Que haja tão grande poder na divina verdade é o que não podem crer os que não têm outra ideia da verdade senão a de um pensamento ou de uma linguagem, nos quais não há poder em si, a não ser quando outros, por obediência, executam. Mas na divina verdade há o poder em si, e um poder tal que por ela foi criado o mundo com tudo que nele há. Que haja na divina verdade tal poder é o que se pode ilustrar por duas comparações, isto é, pelo poder da verdade e do bem no homem e pelo poder da luz e do calor provenientes do sol no mundo. Pelo poder da verdade e do bem no homem. Todas as coisas que o homem faz, ele as faz pelo entendimento e pela vontade. Pela vontade, ele age pelo bem, e pelo entendimento, ele age pela verdade. Com efeito, todas as coisas que estão na vontade se referem ao bem, e todas as coisas que estão no entendimento referem-se à verdade. É, pois, pelo bem e a verdade que o homem move todo o corpo, e que milhares de coisas daí se precipitam junta e espontaneamente para fazer a sua vontade e prazer. Daí é evidente que todo o corpo foi formado para estar à disposição do bem e da verdade, por conseguinte, para agir segundo o bem e a verdade. Pelo poder do calor e da luz provenientes do sol do mundo. Todas as coisas que crescem no mundo, como árvores, searas, flores, ervas, frutos e sementes, existem unicamente pelo calor e pela luz do sol. Vê-se, pois, qual o poder de produzir que há nesse calor e nessa luz. Que grande poder não deve, pois, haver na divina luz que é a divina verdade, e no divino calor que é o divino bem, uma vez que o céu existe por causa deles também existe o mundo, pois que é pelo céu que o mundo existe, como já foi mostrado nos artigos precedentes. Pode-se ver, por esse modo, como se deve entender que, pela palavra, todas as coisas foram feitas, que, sem ela, nada se fez do que foi feito, e que o mundo também foi feito por ela, isto é, pela divina verdade procedente do Senhor. É também daí que, no livro da criação, fala-se em primeiro lugar de luz e, depois, das coisas que procedem da luz. Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4. É ainda por isso que todas as coisas no universo, tanto do céu como do mundo, se referem ao bem e à verdade e à sua conjunção, para que sejam alguma coisa. Cumpre saber que o divino bem e a divina verdade, que estão nos céus pelo Senhor como o sol, não estão no Senhor, mas procedem do Senhor. No Senhor está somente o divino amor, que é o ser pelo qual existem esse bem e essa verdade. Existir pelo ser é o que se entende por proceder. Pode-se também ilustrar isso por uma comparação com o sol do mundo. O calor e a luz que estão no mundo não estão no sol, mas procedem do sol. No sol há somente fogo, e por esse fogo existem e procedem esse calor e essa luz. Porque o Senhor, como sol, é o divino amor, e o divino amor é o divino bem mesmo, é por isso que o divino que procede do Senhor,
o qual é seu divino no céu, é chamado, por causa da distinção, divina verdade, posto que ele seja o divino bem unido à divina verdade. É essa divina verdade que é chamada o santo procedente do Senhor.